Esse início de trabalho eu sempre falo assim para minha equipe, para a equipe que eu trabalho, meu agradecimento mesmo, a satisfação de estar trabalhando com essa equipe, o esforço, a dedicação, a boa vontade. O trabalho na equipe tem essa coisa boa, independente da pessoa, ela tem que ter a boa vontade, porque um faz, o outro vem, o outro vai, e o trabalho vai fluindo e a boa vontade vai colaborando para fluir melhor, porque a grandeza de um trabalho está na bondade da pessoa em executá-lo. Com isso, o trabalho fica bom e aqueles que trabalham com as pessoas, com aquela pessoa, também fica feliz em trabalhar com aquela pessoa. Quando um chega, o outro chega, o trabalho vai caminhando, o trabalho vai fluindo. Fico grato de estar trabalhando com essa equipe. O nome do nosso programa é O Caminho do Paraíso e o nosso tema é aconselhável o aprendizado do ocultismo? Essa pergunta tem que ser respondida com um não. O aprendizado de um ocultismo está em desenvolver a claravidência, a clareaudiência, e a pessoa vai fazer um trabalho que ela vai romper uma barreira natural que ela tem de proteção, de guarnição. Quando a pessoa tem a condição, ela já vem com esta qualificação. E se ela descuida durante a vida dela, ela fica como aquele que não tem a qualificação e que começou a querer desenvolver. Ficou sem a proteção que ela tem quando ela veio para essa terra. Cada espírito humano tem uma proteção, tem um guia. Cada coisa na terra tem essa irradiação de proteção. A pessoa tem a casa dela, independente do portão estar fechado ou aberto, quem chega aciona a campainha, aquele ambiente é daquela pessoa. Se o portão se encontra aberto, às vezes um cachorro não entra, ele fica parado esperando. Tem ali dentro daquela casa, daquele terreno, uma proteção que o próprio cachorro respeita. Cada espírito humano tem uma proteção que ele traz e que é concedida para o Criador. Uma prática para desenvolver a clarevidência, a clareaudiência, para desenvolver coisas no ocultismo, rompe esta barreira. Rompendo essa barreira, como a pessoa desenvolveu uma prática, ela também desenvolve uma condição normalmente de influências inferiores aproximar-se dela. A barreira, a proteção é protegendo dessas influências. Se a pessoa desenvolveu a condição interna de cima para baixo, conhecendo as leis da criação, conhecendo os ensinos que os velhos profetas trouxeram, que Jesus trouxe, então a pessoa vai recebendo a influência de cima para baixo. A influência de cima para baixo assemelha a uma mãe cuidadosa. Na casa dela, ela vai puxando os filhos para cima. A hora de levantar, os trabalhos, os deveres, o período que a criança pode brincar. Então a mãe vai dando para o filho de cima para baixo, com o jeito dela, o método para aqueles filhos ficarem qualificados na sociedade. E ela tem o trabalho assim, a consideração, na hora que as crianças vão para o repouso, ela trazer informações para aqueles filhos sentirem seguro na hora do descanso. Quando a mãe é zelosa, ela observa as palavras que ela usa, ela observa as tradições das cantigas de ninar. Ela quer fazer uma cantiga para o filho, ela substitui as letras das tradições das cantigas de ninar. Ela tem o zelo e ela sabe a importância que cada palavra tem. Essa mãe vai puxando para cima os filhos e esses filhos vão ficando qualificados também, vão tendo uma seleção com os amigos.
Nós, na nossa vida diária, com os nossos pensamentos, nós temos que fazer também a seleção dos nossos pensamentos. Os pensamentos têm muita importância. Se a pessoa descuida com os pensamentos, ela perde o emprego, ela perde o grau que ela se encontra na vida social, na vida profissional e na vida dos familiares. O descuido com os pensamentos faz isso. E o descuido também da pessoa não ter método, não ter costume bom, ela pode ser arrastada para uma prática que vai ficar prejudicada. Aquela pessoa, uma ou outra pessoa que veio com uma qualificação de clara evidência, de clara audiência, ela tem que fazer o esforço a vida inteira em melhorar esse grau. E ela sabe muito bem que para quem ela tem que falar determinadas coisas e ela tem que ir confirmando com ela mesma se é para falar ou se é para calar. Ela tem a responsabilidade, essa pessoa faz o trabalho com ela mesma de ir melhorando com os conhecimentos dos ensinos. Se essa pessoa faz um descuido, se ela não usa a qualificação direito, uma qualificação interior, está também na condição da pessoa não frequentar rodas de bebidas, não frequentar noitadas. Ela tem o conhecimento do corpo e ela tem o costume de usar bem aquilo que possibilita aquele corpo ficar fortalecido. A importância de uma pessoa é isso, usar bem o corpo e usar bem as qualidades que ela tem. E ela vai fazendo esse trabalho, vai vendo aonde ela pode falar, aonde ela tem que calar. Porque aquele que desenvolve práticas, ele fica enfraquecido e ele não pode desenvolver práticas sem ter uma referência interior. E então ele vai conquistar uma coisa bem semelhante ao nível em que ele se encontra. E as coisas fantasiosas que ele fala que vê, que ele fala que ouve, são fantasias, são coisas que não são verdadeiras. Uma coisa verdadeira, uma substância, assemelha-se ao cuidado que aquela mãe tem na formação dos seus filhos. Ela tem o cuidado de dar a tradição dos ensinos que os profetas trouxeram, que o Filho de Deus trouxe, porque ela viu o avô dela, a necessidade que o avô dela teve em conhecer os ensinos. Ela também vem observando da necessidade que o pai tem em conhecer os ensinos. Na trajetória dela, a necessidade que ela usa também os ensinos. Ela vai graduando os filhos para esse conhecimento, porque ela sabe que esses conhecimentos são verdadeiros e vai fazer com que aqueles filhos tornam-se pessoas qualificadas na sociedade. Tem essa importância. Um filho não é uma coisa qualquer. Para ter um filho, tem que graduar esse filho na sociedade. Ele tem que tornar-se útil, ele tem que tornar-se importante. E o tornar-se importante é conhecendo mesmo os ensinos e vivendo de acordo. E aquele corpo físico irradiando a época que ele se encontra, se é na juventude, se é na fase adulta ou se é já mais envelhecido. Isso tem essa importância de ir vivendo de acordo com as fases. A prática do ocultismo é uma coisa prejudicial, porque é um desenvolvimento unilateral. Com o desenvolvimento unilateral, porque a pessoa não tem a graduação interior, ela então vai ficar prejudicada. Com isso,
ela vai ficar faltando graus na vida dela diária. E quando falta graus, a gente observa que não houve um amadurecimento dentro daquela pessoa. Está faltando etapas na formação daquela pessoa. Então a vida daquela pessoa, na sequência dos anos, fica sem importância. É só conviver com a pessoa que vê que falta graus. Ter um desenvolvimento de qualidades que a pessoa não vai utilizar, vai trazer para ela e para aqueles que convivem com ela um empobrecimento. Empobrecimento quer dizer, cada ser humano que vem para essa terra vem com qualidades interiores. E quando a pessoa perde essas qualidades, ela então ficou empobrecida. Em vez de transformar essas qualidades, como é o caso daquele servo bom que usou os talentos, que ficou com mais talento ainda porque usou direito, ele ficou mais qualificado, ele ficou com mais qualificação quando ele retorna à pátria espiritual. Aquele que não usou as qualificações, então ele ficou empobrecido. Ele vai voltar para a pátria espiritual com uma condição pior do que quando ele chegou. A prática do ocultismo é um malefício para cada um, e a pessoa tem a guarnição que ela trouxe para essa terra, concedida pelo Criador. E essa guarnição funciona a vida inteira. Se a pessoa vai desenvolver práticas, aquele guia que estava com aquela pessoa, ele vai embora e vai vir um guia pior. Então, o que vai orientar a pessoa, pelo descuido dela, é um guia com uma qualidade menor do que o guia que se encontrava antes. E isso é fácil de observar, é nesta condição de ser um guia menor, por isso é que vai faltar degraus na ascensão da vida da pessoa. E quando falta degraus, aquele guia que não apresenta esta qualidade, ele vai sempre intuir a pessoa, vai sempre apresentar para a pessoa quadros fantasiosos que a pessoa acha que está tendo um desenvolvimento, que agora ela apresenta mais qualificação. Quando conhece os ensinos, a pessoa sabe que ela vai receber as informações na graduação que ela tem, que é o caso daquela mãe que vai graduando os filhos, que é o caso daquele mestre que contrata um aprendiz ou um aprendiz vem trabalhar com ele, ele vai graduando aquele aprendiz na medida que aquele aprendiz tem boa vontade. Não é um trabalho assim, que agora vou dar o ensino para aquele aprendiz. Aquele mestre vai dar o ensino se aquele aprendiz tem boa vontade. Isso é fácil da gente observar, porque ele sabe que naquela profissão, com aquela atividade, tem uma responsabilidade. E uma responsabilidade é em todas as funções, porque do jeito que uma mãe qualifica o filho, aquele mestre também vai qualificar aquele aluno, aquele aprendiz. Quem teve um professor assim sabe que ele é cuidadoso e ele sabe que não dá para dar um tanto a mais do que aquele aluno vai assimilar. Então ele vai firmando aquele aluno no grau em que ele se encontra. A prática do ocultismo é um malefício, porque a pessoa não tem o grau interior. Na nossa vida diária, a gente sabe que um grau é a vida inteira. Aquela senhora zelosa, cuidadosa, ela quando vai graduando os filhos, ela vai graduando-se, porque ela sabe que ela tem que esforçar. E a graduação daquela senhora não está relacionada aos ensinos escolares, porque às vezes a gente conhece senhoras que o ensino escolar dela é de pouco tempo, é de poucos anos, e ela tem a consideração dos filhos, ela tem um grau interior
que é mais importante do que um grau que a pessoa pode vir a adquirir e que não respeita as leis da criação, que ela vive com uma condição de nem perceber que o que a outra pessoa está falando não está de acordo com o que está sentindo e que essa graduação exterior não está trazendo nenhum benefício para a pessoa e ela poderá ficar prejudicada no futuro. A fala da pessoa não pode ser diferente daquilo que ela está sentindo. Se a pessoa já tem tantas qualidades que ela trouxe e ela não está usando, e ela não sabe usar, e isso a gente observando assim com qualquer sentido que a pessoa tem, no caso da visão, às vezes a pessoa não percebe muitas coisas e uma pessoa muitas vezes ela vai num determinado lugar, ela nem tem referência daquilo que ela está vendo e quando uma outra relata que naquele lugar tem determinados objetos, ela faz questão de voltar lá porque ela esteve na vez anterior e nem percebeu que aqueles objetos existiam e ela desenvolve o jeito para ter a referência daqueles objetos, daquele item que foi falado, porque a referência dela é como ela processa as imagens dentro dela. Nós também somos assim. Na prática de um desenvolvimento de uma qualidade, a pessoa vai ter a referência do que ela está vendo. E se é práticas através de exercício, de uma maneira que ela tem que receber auxílios para ela ter aquela condição. E esses auxílios têm que ser de um nível inferior. De baixo para cima, na prática, a pessoa vai trabalhar de baixo para cima e ela não pode ir muito além daquilo que ela é. Então, o nível dela vai ser um nível semelhante ao que ela se encontra. E o auxílio que ela vai receber também é de um nível inferior. Para receber auxílio de um nível superior, é de cima para baixo. É conhecendo os ensinos e a pessoa tendo o conhecimento de vivenciá-los. E a vivência de um ensino é mesmo na reflexão de conhecendo as palavras, de conhecendo o idioma e de vivendo de acordo. Então, ela vai graduando de baixo para cima, mas assemelha-se àquela condição daquele mestre, daquele profissional que vai ensinando o aprendiz na proporção. Assemelha-se à condição da mãe que vai graduando os filhos na proporção, no desenvolvimento que eles vêm desenvolvendo mesmo, que eles vêm adquirindo na fase, na idade em que eles se encontram. O desenvolvimento interior é de cima para baixo, é a pessoa fazendo esse trabalho de ir elevando porque ela conhece os ensinos e ela vai fazendo aquela condição interior de caminhar segura todos os dias. Quando o desenvolvimento é feito através de práticas do ocultismo, a pessoa vai caminhando de baixo para cima e ela não tem a referência daqueles contrastes, daqueles quadros que ela está vendo e vai apresentar a ela quadros fantasiosos como se fossem verdadeiros. E a gente sabe assim que para apresentar quadros bonitos, valiosos, é uma apresentação, uma fala, uma maneira de ver um assunto, é uma fantasia que aquela pessoa está desenvolvendo, como se ela fosse qualificada. E isso a gente observa assim porque as referências que uma pessoa traz são sempre referências de personalidades importantes. E aquela personalidade não tem importância nenhuma, aquele espírito que se encontra naquele cargo, ele se encontra num cargo, mas aquele cargo não quer dizer que para ocupá-lo a pessoa
pessoa tem que ter aquele grau interior. Isso, cada um pode fazer esta observação. A nossa evolução se encontra num processo decadente e aquela personalidade que está naquele cargo não quer dizer que ela tenha a evolução interior, porque uma pessoa evoluída, ela não está vivendo no meio dos outros, ela seria diferente e o comportamento das pessoas se assemelham. Um comportamento a gente vê no alimento inadequado, no costume inadequado, na falta de zelo com o seu corpo, na maneira de transmitir uma informação, uma instrução, e a gente vê assim que tem muita falha. Então aquela pessoa que se encontra naquele cargo não quer dizer que aquela pessoa é evoluída. Esse trabalho é um trabalho interior que cada um precisa de fazer para ele ir vendo que ele tem que ter muito cuidado com as práticas, porque nós recebemos, quando viemos para essa terra, tudo o que precisamos para caminhar nessa terra. E nós temos em volta do nosso corpo como se fosse um barco. Com aquele barco, nós conseguimos chegar ao nosso destino. Quando a pessoa desenvolve práticas, ela estraga aquele barco e aquele barco fica sem a utilidade dele. E isso vai fazer falta para a vida da pessoa. Foi a própria pessoa que estragou. E a gente sabe que uma construção para a vida da pessoa é de dentro para fora. E se a pessoa está com um corpo físico enfraquecido, é de dentro. O entendimento dela é que tem que ser mudado para ela voltar a ter aquele corpo físico sadio. Também o desenvolvimento é assim. É de dentro para fora, ela ir conhecendo os ensinos e graduando com paciência. E a graduação é um processo da vida inteira da pessoa. Toda a vida da pessoa, a pessoa tem que ter esse cuidado com ela mesma. A segurança interior é muito importante assim na vida da pessoa. Quando a pessoa tem dentro dela o propósito, naquilo que ela prontificou, ela tem que caminhar a vida inteira em cima daquele propósito. A referência de uma pessoa é a vida inteira. Quando apresenta determinadas coisas que aparentam serem grandiosas, cada um tem que ter muito cuidado com aquilo que está aparentando. Porque a pessoa não pode receber a mais do que aquilo que ela assimila. Uma informação, uma instrução sempre é na proporção. E com a prática de determinadas coisas que a pessoa acha que ela vai ficar muito qualificada, ela tem que ver que ela tem que caminhar em cima da proporção. E isso é fácil de observar. Quando a gente começou a trabalhar, tinha uma determinada responsabilidade naquela empresa e aquela responsabilidade foi aumentando à medida que a pessoa foi desenvolvendo bem aquela responsabilidade que ela recebeu e ela foi tendo a condição de ter mais responsabilidades. Nós, na nossa vida interior, também é nesta condição. Nós vamos ter mais conhecimentos à medida que nós dedicamos mais tempo em cima dos ensinos. Quando a pessoa vai dedicando mais tempo, ela vai ficando também com uma irradiação diferente. Aquela proteção que ela tem quando chegou nessa terra vai melhorando, vai qualificando. Com a dedicação, a pessoa vai ficando também mais ponderada. E essa ponderação não quer dizer que vai ficar alheia ou omissa ou que vai ficar ausente da responsabilidade. Ela vai desenvolvendo uma condição que o amanhã dela, ela já vai providenciando hoje. Então, essa pessoa é uma qualificação. E observando assim a vida de um tio, a vida do avô, que sempre teve
uma maneira de ponderação, na sequência dos anos, a gente vai observando que o relato que esse avô vai fazendo, que esse tio vai fazendo, são relatos que apresentam quadros substanciosos. Nós temos que desenvolver esta condição interior de segurança e quando transmitir uma informação, uma instrução, aquele que vai ouvir vai ficar seguro. E para isso acontecer, nós temos que ir observando a fase da vida que nós nos encontramos e como nós graduamos aquele que é da nossa responsabilidade. Tem essa importância. A graduação é em toda a época da vida da pessoa. Conhecer os ensinos vai fazendo com que a pessoa melhora a sua proteção interna. E quando uma pessoa dedica práticas de ocultismo, essa pessoa vai rompendo essa proteção, ela vai ficando enfraquecida. É como se saltasse degrau numa escada. A pessoa fica sem um material interior que ela precisará na vida dela, na sequência ou mesmo nessa época atual. Ela vai ficando enfraquecida. Quando apresenta o enfraquecimento, muda a irradiação do corpo da pessoa. A pessoa começa a ficar sem a saúde. A importância de uma pessoa na Terra é a saúde. Com a saúde, ela passa a ser sempre ela, porque toda a época da vida da pessoa, cada um pode observar que ela tem as responsabilidades, ela tem as obrigações. E com a irradiação enfraquecida, as responsabilidades diminuem. E tem outra coisa assim muito interessante também, porque a pessoa acha que ela vai ser sempre ela, que ela vai ser sempre prepotente, sempre vai poder fazer, mas com o enfraquecimento da saúde, entra a perda do domínio das funções. E com isso a pessoa não contava, a pessoa fica ainda mais enfraquecida. Entrou um item que ela nunca havia imaginado que pudesse acontecer. O trabalho de estudar o livro Na Luz da Verdade dá esta condição interior da pessoa sempre ser ela, independente da época da vida dela. Quando faz práticas, a pessoa vai rompendo as proteções que ela tem, tanto externa como interna, que é o caso de perder o domínio das funções. Todo um esforço tem que ser de cima para baixo. A pessoa tem que esforçar para conhecer os ensinos e viver de acordo, fazer com que as suas palavras sejam de acordo com o seu sentimento. Essa é a importância que um ser humano tem sobre a Terra, de viver de acordo com o que ele estuda, de ser de acordo com o conhecimento dos ensinos. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho. A prática do ocultismo é uma prática que prejudica aquele que está querendo fazer essa prática e aquele que está induzindo fica também prejudicado, porque todos que ele prejudica, ele vai para o caminho da luz depois que ele colocar essas pessoas na frente dele para o seu retorno à pátria espiritual. Cada pessoa tem que fazer esse trabalho com ela, de ir vendo como ela está influindo outras pessoas com orientação, com instrução, transmitindo para outra pessoa quadros fantasiosos. Na vida interior de cada um não tem quadros fantasiosos. Tem a segurança de andar todos os dias, tem a segurança de continuar naquele trabalho que tem e a importância que tem de transmitir para os descendentes a maneira correta de viver. E a maneira correta de viver, primeiro tem que estar o primeiro mandamento e viver de acordo com os outros mandamentos e observando no terceiro mandamento como a pessoa está fazendo com o sétimo dia da semana. Estuda o livro Na Luz da Verdade.